gostaria de falar com vocês hoje sobre o Salmo 102. É um salmo muito interessante porque esse salmo representa uma fase muito difícil da vida de Davi. Muito difícil. Uma fase onde ele chegou lá no fundo do poço. O contexto desse salmo são os contextos dos pecados de Davi, das perseguições que Davi sofria como rei, como futuro rei e como rei presente de Israel. E ele vai falar um pouco agora de como o coração dele secou-se. E essa mensagem terá um título, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria falar hoje sobre o coração ressecado, o coração que está contrido, o coração que está em dor, um coração que está em aflição. E possivelmente, você que está me ouvindo aqui agora, pode estar passando por uma situação semelhante que a de Davi, uma situação onde seu coração se encontra ressecado, se encontra triste, se encontra deprimido, oprimido, sem perspectiva. E eu creio que esse texto hoje vai trazer muita luz ao nosso coração sobre essas questões de depressão, essas questões de ansiedade, essas questões de tristeza. E o texto de hoje que a gente vai ver aqui em Salmo 102, ele vai falar do extremo. Se eu não sou médico, mas com certeza um médico especialista, ao ler as expressões que nós vamos ler daqui a pouco sobre o coração ressecado, o coração aflito de Davi, diagnosticaria ele tranquilamente como uma depressão aguda. E pode ser que você não esteja nesse estágio, e eu espero que você nunca chegue nesse estágio de uma depressão aguda, onde você vai ter que ser medicado, onde você vai ter que ser tratado, onde você vai ter que ser acompanhado. E esse texto hoje vai nos ajudar a não chegar nesse ponto, olhando para alguém que já chegou e que saiu de lá. E o texto ele é muito interessante porque ele vai nos dar o diagnóstico do que é um coração ressecado, um coração triste, um coração aflito, mas ele vai fazer uma transição para uma perspectiva de esperança, uma perspectiva de modificação desse coração que estava ferido, que estava doído, que estava aflito, que estava ressecado, que não tinha mais vida em si mesmo. E eu queria que você acompanhasse comigo a leitura em Salmo 102, vamos ler primeiro os versículos de 1 a 4, e depois nós vamos passear um pouco pelo texto e vamos ver a progressão de um homem que sai. Percebam, Davi aqui está escrevendo sobre uma experiência passada dele. Ele não está escrevendo à medida que a situação aconteceu, desenvolveu. Ele está falando do passado. Então, num texto só, de 17, 18 versículos, ele vai falar do que ele passou, do que ele viu em Deus e de como ele pôde então ter o seu coração curado. E mesmo que você e eu não estejamos nesse estágio de depressão aguda, absoluta, certo? De desesperança completa, se nós não cuidarmos dos ressecamentos diários do nosso coração, das tristezas que nós passamos no nosso coração, das desilusões que nós passamos na vida, da falta de dificuldade de lidar com a ansiedade, nós podemos chegar lá. E com certeza alguns de vocês que estão me ouvindo agora já estão nesse processo de depressão absoluta e vão precisar muito mais do que ouvir essa palavra. Vão precisar, além de ouvir essa palavra, além de ver e verificar como um homem que estava num estágio de depressão profunda sai dele para uma postura positiva com relação à vida, você vai precisar de medicação e vai precisar de acompanhamento médico. Mas para não chegar lá, leia comigo agora Salmo 102, os versos de 1 a 4. A palavra do Senhor diz: ouve, Senhor, e Davi está dizendo, e se você olhar o título aqui, esse título aqui é um título inspirado, aqui não é um título que o tradutor da Bíblia colocou. Esse título aqui faz parte do Salmo. Ele fala assim: oração do aflito, que desfalecido derrama o seu queixume perante Deus. E a qualificação aqui desse texto é de aflição e desfalecimento. E é nesse contexto que vamos ler agora, quando ele diz: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores.
Não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Porque os meus dias são como fumo, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Davi nos dá aqui o diagnóstico mais profundo do coração dele. Ele diz que nesse contexto de aflição, de desfalecimento emocional e espiritual, ele chegou ao ponto de concluir que o seu coração tinha se secado, tinha se esvaziado. E eu queria trabalhar com vocês aqui hoje. Primeiro, uma definição. Quais são as características de um coração que está nesse momento agora ressecado, seco, ressequido, ou melhor, colocando como esses sinais de aflição, de desfalecimento podem ser identificados para que nós não cheguemos ao estágio pior, menor, mais profundo de depressão. Eu queria analisar com vocês hoje, primeiro, as evidências, o que é que o texto fala, o que é que significa, como vamos definir o que é um coração ressequido, o que é um coração seco, e aí depois nós vamos ver dois versículos aqui, basicamente dois versículos, 12 e 13, onde Davi passa pela transição do coração ressequido para um coração esperançoso, e aí a cura da depressão, a cura da angústia, a cura da aflição, a cura do desfalecimento da alma foi realizada no coração dele, porque ele entendeu alguns princípios com relação a Deus. E aí nós vamos ver essa transição. Mas primeiro eu queria conversar com você sobre as características. O que é que caracteriza um coração ressequido, um coração seco? Primeiro, ele diz aqui logo em seguida: os meus dias são como fumo, os meus dias como fumo se desvanecem. Ele está falando aqui da fumaça, da brevidade. E ele fala assim: os meus ossos ardem como em fornalha. Quando um coração está nesse nível, está chegando nesse nível, a dor é física. Quando Davi diz que os ossos dele estão ardendo em fornalha, é porque existe uma incomodação física. É muito mais do que um processo espiritual e muito mais do que um processo emocional, psíquico. É um processo físico. Eu não sei quantos de vocês já passaram, eu já passei por situações onde você sente uma dor física no coração. Já passaram por isso? A angústia é tão grande, a decepção é tão grande, a desilusão é tão grande, o desfalecimento é tão grande, a aflição é tão grande, que o coração dói fisicamente. E o coração aqui não está se referindo ao nosso órgão, músculo, coração que bombeia sangue, não. Aqui, coração se refere ao centro das emoções, ao meu psique. E aqui, Davi está dizendo que por causa desse processo de desfalecimento e aflição, certo? Ele sente como que os ossos dele simplesmente estão ardendo como em fornalha. Então existe uma dor física. Se você está hoje passando por um processo de angústia, de desfalecimento de alma, de desesperança com a vida, por causa de qualquer motivo, eu não posso aqui definir ou discernir o motivo, mas se você está nesse processo, com certeza, se a coisa se tornar aguda, você vai passar por um processo de dor física. A dor emocional se torna uma dor física, se torna uma incomodação física no seu corpo. Deixa de ser uma questão da alma e passa a ser uma questão física também. E aí a coisa complica, porque não é só o lado emocional ou o lado psíquico que está sendo afetado, mas o seu corpo começa a adoecer. Então, o coração aflito é um coração que gera ardor nos ossos. O coração, e ele continua dizendo, ferido como a erva,
secou-se o meu coração, até me esqueço de comer meu pão. E aqui um outro estágio desse processo de aflição e desfalecimento é quando o alimento perde o apelo para você. É quando você passa o dia inteiro, passa algumas horas do dia, passa vários dias sem a menor vontade de comer. E às vezes você faz isso por pura obrigação. Eu espero que você faça por obrigação, se você está nessa condição hoje. Mas o coração desfalecido, o coração aflito, ele se esquece do prazer do pão. Você perde o prazer da alimentação, que é uma necessidade fisiológica, e uma necessidade fisiológica prazerosa. O texto continua, ele diz: os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. E aqui, como eu falei, o estágio em que Davi se encontra aqui é um estágio de depressão profunda. Depressão que precisa de intervenção médica, que precisa de aconselhamento, que precisa de acompanhamento. E por não comer, por sentir dor no seu corpo, por não comer, Davi chega ao ponto de que a pele e os ossos são a mesma coisa. Davi perdeu peso. Davi está aqui, talvez anorexo, eu não sei. Eu só sei que ele reflete o estágio emocional em que ele se encontra de desfalecimento e aflição. Ele define isso como um processo onde a pele se apega aos ossos, porque ele parou de comer ou comeu muito pouco. E o texto continua, ele fala assim: sou como pelicano em um deserto, como coruja das ruínas, eu não durmo, e sou como passarinho solitário nos telhados. E aqui são dois aspectos: a insônia, a dificuldade de dormir. E talvez hoje você que está me ouvindo, meu querido e minha querida, está passando pela maior dificuldade de pegar no sono. E às vezes você consegue dormir um pouco e se acorda aflito, porque o seu coração está ressecado, porque o seu coração está aflito, porque o seu coração está desfalecido, e você está nesse processo de insônia, de dificuldade em fechar os olhos e dormir. E ele fala assim: além de não ter sono, ele buscou a solidão. Ele é como um pássaro solitário nos telhados. E uma das evidências mais claras de um profundo processo de depressão é quando você se isola dos outros. A comida perdeu a graça, o sono perdeu a graça e os relacionamentos perderam a graça. Você não tem graça nessas coisas, você não sente prazer em se relacionar, você prefere a solidão. Então esses são alguns aspectos que definem um coração aflito, um coração seco, ressecado, um coração desfalecido. Eu queria perguntar a você, onde você se encontra nesse processo hoje? Se você se encontrar nesse processo, que estágio? Esse aqui é o pior estágio, é o estágio mais baixo do processo, é o estágio mais complexo, é o estágio de maior preocupação. Mas o meu ponto principal aqui é que se você não está nesse estágio, e se você não aprender a lidar com a aflição e com o desfalecimento quando chegarem ao seu coração, por qualquer motivo, pode ser um problema relacional, familiar, pode ser um filho, uma filha que não esteja num caminho muito bom, pode ser que a economia do país esteja afetando a sua sobrevivência, pode ser um relacionamento no trabalho, uma pessoa que realmente complica o seu processo trabalhista. Eu não sei qual é o motivo. O que eu creio que nós precisamos aprender aqui hoje na palavra de Deus é que nós temos que evitar de chegar nesse processo de profunda depressão, de profunda aflição, de profundo desfalecimento, de profunda sequidão no coração. E para que isso seja evitado, é preciso que nós entendamos o que Davi entendeu. E Davi saiu do mais profundo, do pior. E eu espero que eu e você nunca cheguemos lá. Que eu e você simplesmente possamos entender que existe um caminho de solução
para a aflição, para o desfalecimento, para a angústia que bate ao nosso coração, quase que diariamente.